E dessa maneira maravilhosa, iniciamos mais um Ufologia Ideias. Eu, o Jonas, aqui de Umuarama City, a capital daquela amizade, daquele abraço gostoso, daquela cerveja gelada que é servida naquele barzinho que a gente conversa com um amigo, esperando a patroa ligar pra gente, reclamando o horário. Mas estou aqui de Umuarama City para o mundo. E do lado de lá, meu amigo Walter. Fala, Valtão, como você está? Opa, Jonas, e aí? O cara já assumiu o controle aqui do Ufologia Ideias, hein? Muito bem, muito obrigado. Parabéns. Tá dominando já, tá dominando. Muito que bom. Isso? Que isso? Deixa disso. E como você tem passado, Walter? Olha, essa semana aí foi polêmico, hein? Essa semana aí, muitas polêmicas na ufologia brasileira, né? O pessoal postando aí o ex-militar, né? Do caso Varginha aí, novos depoimentos, novas refutações. E foi treta que eu tive até uma conversa calorosa com um dos diretores da MUFON do Brasil. Quem sou eu? Quem sou eu, meu Deus? Olha ele. Não, é assim, é o Walter aqui do Ufologia Ideias. Querido por muitas pessoas. Mas esse caso aí, sabe o que me parece? Essas polêmicas. Sabe quando você tá fazendo aquele um almoço de Natal que você faz toda aquela preparação, aquele prato que fica ali durante a ceia? Aí o pessoal não come muito bem, aí depois, no outro dia tem que requentar. Aí o pessoal ainda não comeu muito bem, depois tem que requentar de novo pra ver se desce. Tá entendendo? Não tô querendo dizer Fica que... comendo aquela comida de Natal uma semana. Tá entendendo? É mais ou menos isso. Mas a comparação é meio besta, mas assim... gente, se for pra revelar, vamos revelar logo. A história precisa caminhar, as coisas precisam fluir, sabe? Esse encobertamento safado que existe aqui, já revoltado, tem que parar de existir, tá entendendo? E vou falar a verdade, se o exército vir atrás de mim, cara, vai ser um milagre por me achar, entendeu? Tipo, olha só, sou importante, entendeu? Mas... Olha que os caras acham, hein? Acha nada, rapaz, quero ver, vou pegar minha nave espacial, vou lá pra Vênus, quero ver, rapaz. Já aproveito e já abandona tudo. Mas dessa forma maravilhosa, como dessa vez eu comecei aqui já tomando a frente do nosso querido Ufologia Ideias, o podcast que você adora escutar aí, ouvindo esses maluquinhos aqui, pelo menos o maluquinho Jonas aqui, né? Porque depois que eu cheguei aqui, né, a maluquice parece que, puf, né, explodiu aqui, né? Olha as músicas que ele põe aqui. Né? Tá entendendo? Essas músicas aqui é pra você dar aquela sensação, aquela coisa gostosa, porque eu vou falar a verdade, tem muita música nova que é uma bosta, desculpa. Não que isso? Não, tem umas que não dá não, Walter. Tem umas aí que rebola o bumbum, mexe pra cima, faz aquilo. Depois dos anos 2000, a música brasileira acabou. Sabe aquele meme que tem um macaco assim que ele fala, volta que deu merda? É tipo isso, entendeu? Cara, depois que lançaram o Furacão 2000, acabou com tudo. Mas, enfim, deixa isso pra lá e vamos para os recadinhos da paróquia, Jonas. Você irá nos ajudar à evolução sonora e tecnológica desse podcast, comprando equipamentos, microfones, novos computadores para a melhoria deste podcast. Tá legal, pessoal? Então, eu conto com o seu gentil apoio no apoia.se/Ufologia e Ideias. E para você que quer ter um contato mais íntimo conosco, vai lá, Telegram, Ufologia Ideias, e todos serão bem-vindos ali. E se você também gosta de estar nas redes sociais, como Instagram, Twitter, YouTube, confere a gente lá.
Ufologia e Ideias. Uma página bacana, conteúdo interativo, você pode deixar sua opinião, conversar conosco a qualquer momento, estamos ali para responder. Então, se você não conhece ou não segue o nosso Instagram, Ufologia e Ideias, fica a dica. Se você não conhece também o nosso Twitter, Ufologia e Ideias, fica a dica. E se você quer ter algo a mais ali, tá presente no YouTube ali conosco, também estamos no YouTube, Ufologia e Ideias. E não se esqueça, compartilhe este episódio. Você também pode nos ajudar comprando a nossa camiseta lá na lojaflutuante.com.br. Lembrando que os links de tudo que a gente falou aqui está na descrição desse episódio. O misterioso caso da abdução do sargento Jonathan Lovett. Quando que isso aconteceu, meu amigo Jonas? Eu te digo, foi em março da década de 50, de 1956. E quem são os personagens dessa história? O sargento Jonathan Lovett, junto com o major William Cunningham, né? E o que esses dois meninos estavam fazendo, né? Eles iam buscar os resíduos materiais de explosões de mísseis, explosões controladas, de testes balísticos, né? Ali na região do Novo México, na base aérea de Olomán. O famoso lixeiro do exército. O lixo cai, eles vão buscar. É bravo. Olha só. Exatamente. No campo de testes de White Sands. Né? Então, o que eles faziam, né? Década de 50, né? Eles faziam testes balísticos, testes com mísseis, com os foguetes, explodia tudo e mandava os peão lá buscar o que sobrava dos mísseis para saber o que havia sobrado aí dos foguetes aí, dos foguetes balísticos, né? E essa era a missão dos dois garotos aqui, do sargento e do major, do sargento Lovett e do major Cunningham. Bom, eles chegaram lá, né? Exatamente no ponto que os mísseis tinham caído ali com o seu jipe, né? E começaram a tentar buscar os restos, né? Desses destroços aí, desses foguetes. Minutos andando ali com o seu jipe, desceram do jipe, onde eles acreditavam que estavam ali, e cada um foi para um lado, né? Cunningham foi para um lado, Lovett foi para o outro, e de repente, Jonas, adivinha o que aconteceu? Cunningham escuta um grito assombroso de Lovett. Só que eles estavam de lados opostos de uma duna de areia, né? Um não conseguia ver o outro. Só o Cunningham que escutou o grito do Lovett, né? Nisso que ele escutou o grito, o que ele pensou? Meu parceiro aqui, o sargento Lovett, foi picado por uma cobra, por um animal peçonhento ali, porque é uma região, né? É uma região desértica, né? Então, cheio ali de animais ali peçonhentos. E cobra, essas regiões assim desérticas, tem demais, né? Rapidamente, né? O Cunningham subiu em cima da duna para avistar o sargento Lovett, né? Só que não era uma picada de cobra, Jonas. Não era uma picada de cobra. Era uma coisa um pouco
um pouquinho pior. O Cunningham viu o Lovett agarrado por uma criatura do tamanho de um homem, semelhante a uma serpente. Seria um reptiliano, ô Jonas? Rapaz, eu sei, assim, por minhas andanças por aí, no mundo dos mistérios, do oculto, que existem lendas na região da América Central de povos intraterrenos, de pessoas, seres, não vou dizer pessoas, me perdoem pelo termo pessoas, mas em alguns casos eles até dizem que existem os povos das cavernas, que seriam seres parecidos com répteis. Os intraterrenos? Não necessariamente os intraterrenos, mas seria um povo, os homens lagartos. Entendeu? Olha, na África tem até uma estátua, né? Um jacarezão assim. Exatamente. Né? Exatamente. Quando eu vi aquela imagem, eu lembrei daquele filme dos Trapalhões, sabe? Que eles entram na caverna da Pedra da Gávea e tem uns monstros assim. É aquele outro filme. Cara, eu viajo essas coisas. Mas, olha, em várias culturas, né? Para quem é atento aí, para quem não é da galera que só acredita no se o ET vir, pegar na mão e medir o tamanho do pé do ET, assim, para várias pessoas aí sabem que essas criaturas existem, né? Seres reptilianos. Que eu tenho uma teoria para isso, mas depois eu conto. Bom, mas beleza. Vamos continuar aqui na história. Tá? O Cunningham, ele viu um ser semelhante a uma serpente, ele disse que era semelhante a uma serpente, agarrado no Lovett e puxando ele para dentro de um veículo que ele nunca tinha visto. Olha só. E como que era esse veículo? Esse veículo, Jonas, ele era de formato discoide. Olha só a história. E como que era esse veículo, Jonas? Era em formato de um disco, com as bordas arredondadas, mas planificado em duas pontas verticais. E tinha uma reluzente cor prateada, além de estar pairando no ar, cerca de 6 metros de altura do chão, assim, 6 metros. E esse ser em formato de semelhante a uma serpente, né, arrastava Lovett para dentro deste veículo. Achei interessante, estou tentando aqui imaginar um objeto com as bordas arredondadas, um disco com bordas arredondadas, mas planificado em suas duas pontas verticais. É um disco. Acho que seria um objeto em formato de disco mesmo. Você consegue entender isso na descrição aqui da matéria, Jonas? A gente tenta imaginar, né? A gente tenta trazer para nossa realidade, né? Eu não sei se... Só um adendo aqui. Tem imagem do objeto ou não? Não tem. Desenho não tem nada, né? Infelizmente nós vamos ter que apenas imaginar, né? Porque... é aquela velha história, eu não duvido do relato, né? O cara ali desesperado pra contar o que aconteceu, pô, você vê o parceiro ali sendo levado pro jacarezão pela cuca dentro de uma nave, meu irmão... Tenebroso, hein? Rapaz do céu, olha, eu fico imaginando a situação, sabe? Eu sempre faço aquela imersão, sabe? Eu sempre fico ali imerso no caso, né? E esse caso aqui já tô até imaginando ali, Novo México, numa região de, sabe, desértica, assim, o Jeep lá longe, sabe? Eu fico construindo essas imagens, é muito bacana isso. Olha, se eu pudesse ganhar um valor em dinheiro para produzir tudo que se passa na minha cabecinha, cara, Spielberg que se cuide. Aí você ia ver. Aquele Jeep marrom, né? Aquela farda marrom e caque, né? Isso que eu imagino aqui, década de 50, aqueles binóculos de couro, né? Aquelas coisas assim. É o que eu falo, né? Eu gosto
do caso em si, né? Gosto dessa construção da imagem, né? Essa coisa visual. Você imagina, você se cagando todo ali, vendo, você não poder nem saber o que você faz, né? Então é. Mas esse ser, o Walter, ele produzia algum tipo de som? Tem alguma informação desse tipo? Ele. O que aconteceu com o amigo do Jonathan? Bom, calma lá, né? Bom, o Cunningham, né, viu o ser reptiliano levando o Lovett para dentro da nave, né? A nave levantou um voo, né, arremessando areia das dunas para tudo quanto era lado. Não, pera, ele levou o cara? Ele levou ele? Levou, Eita, foi porra. embora. O Lovett foi embora para dentro da nave. Cara, E nisso que desespero. fechou a porta e subiu, cara. Subiu e saiu levantando areia ali do deserto, né? Com velocidade e deixando até uma marca redonda ali na região que ela estava ali pairando, né? E o Cunningham ficou sozinho ali, embasbacado, né? Falou, nossa, o que aconteceu aqui, né? Imagina, o Imagina Cunningham, a cena. ele era major, cara, major do exército, né, dos Estados Unidos. Imagina o Cunningham. Imagina o Cunningham falando: Jonathan, você tem que parar de enfiar a gente nesses enroscos, cara. Pois é. Bom, jacaré? Você tá doido? Jacarezão levou o cara, bicho. Cara, não, mas assustador isso. Assustador. Eu tô assustado aqui, sério. Você acredita? Imagina se acontece isso com a gente, né? Misericórdia. Bom, Cunningham não ficou ali em choque, né? Em estado de choque. Ele correu pro Jeep, né? Pegou o rádio do Jeep, né? E começou a chamar, né? A base aérea e começou a contar tudo o que aconteceu, né? Porque é uma coisa chocante, né? É uma coisa que é um estado de guerra, né? Concorda? Até que ele começou a questionar os radares, né? Os radares ali da região, porque era um objeto voador, né? Devia estar ali sendo monitorado pelos radares. E nada, nem um traço registrado pelos radares. Incrível, né? Rapaz, como que não saiu sem deixar rastro? As histórias que a gente conhece, que eu conheço algumas, é desse povo que busca algumas pessoas, ele sequestra e leva para as cavernas, né? Algumas redes de montanhas. Ah, gente, só para deixar aqui bem claro para o pessoal mais... não pode falar assim. É o seguinte, pessoal, não é preconceito porque é um jacarezão que levou, um ser reptiliano que levou, tá bom? Não é preconceito. Se fosse um ser... mas se fosse um ser branco, loiro, alto, de luz, não tinha problema, né? O cagaço ia dar uma panquequinha, né? Exatamente. O cagaço ia ser do mesmo jeito. Mas é interessante esse caso, né? Brincadeiras à parte, é interessante, tá? Tá sendo bem interessante, porque até agora nosso amigo tá viajando no espaço. E essas só lendas... se lascou, né? Tá entendendo? Não sei se é no espaço, né? Mas é interessante porque essas lendas que tem nessa região sobre esses seres, esses povos dentro das cavernas ali, reptilianos, no caso, né? Que vamos dizer que os reptilianos, né? A gente tá falando de reptiliano, não peguei meu capacete hoje. Droga, ele vai invadir minha mente. Seu chapéu de alumínio. Cadê o chapéu de alumínio? Cacete, perdi, cara. Tá foda. Acho que levaram isso. É conspiração. Levaram embora pra mim, sabe? Mas assim, interessante, porque geralmente esses seres são vistos entrando dentro de terra, né? Dentro de buracos, dentro de cavernas, né? E eu ainda tenho minha teoria, mas eu vou contar no final. Sobre esses seres, esses seres. Até aqui, Jonas, até aqui. O que você preferia? Ser levado, carregado pelo jacarezão, ou ter ficado para contar a história? Não, eu queria estar lá com o seu Alfredo lá, aquela menininha lá, aquela moça bonita lá, aquela... Capaz de ser, olha, assim, na boa,
as duas situações são bem difíceis, né? São bem Fica difíceis. pro ouvinte decidir, o pessoal que está ouvindo o podcast vai decidir aqui. Exatamente. Até esse momento, o que é melhor? Ter ido com o Jacarezão, ou ter ficado igual o Lovett, ou ter ficado igual o Cunningham para contar a história. Exatamente. Eu acho que eu preferiria ter ido com o Jonathan, viu? Como o Jonathan foi. Porque eu acho que ele voltou, não sei, né? Eu acho que ele voltou, mas vamos lá. Bom. No dia seguinte, começaram as buscas, né, ao Jonathan Lovett, né? A equipe já estava desconfiada do Cunningham, não era por menos, né? No mínimo brigaram ali, tiveram alguma desavença pessoal, o Cunningham matou o Lovett, enterrou no meio das areias ali das dunas e ocultou o corpo, né? Era isso que a equipe do exército estava imaginando do Cunningham, né? Porém, eles tentavam as buscas ali da região que o Lovett e o Cunningham estavam ali fazendo as buscas dos destroços e não havia mais nenhum tipo de pegada, nenhuma marca de sangue, nenhum vestígio ali de atividade humana. Por quê? Porque o vento das dunas tapou toda os vestígios do dia passado, né? Inclusive até a marca do OVNI. Foi totalmente removido, nenhum rastro ficou do dia anterior, né? E as buscas continuaram e a desconfiança do Cunningham só aumentava, né? Que ele tinha cometido um crime e ocultado o cadáver, né? Ninguém inventado essa história de disco voador, tudo, até que uma equipe de busca aérea, no terceiro dia, encontrou o corpo de Lovett a 16 quilômetros de distância da base aérea, Jonas. 16 quilômetros de distância. Muito mais longe do local que eles estavam fazendo as buscas dos destroços dos mísseis. Em 3 dias, isso não acontece. Ele ficou sumido por 3 dias? 3 dias. Caraca. Não era para tanto, né? 3 dias. Nossa, ao longo do seu corpo, uma incisão foi feita no pescoço, entre a ponta do seu queixo até a região do esôfago e da laringe. Foi introduzido, Jonas, aqui do queixo, aqui embaixo do queixo, ó, foi introduzido como se fosse, sabe quando a pessoa está com a glote fechada, né, que coloca aqui um respirador, né? Traqueostomia? Exatamente. Pode ser que tenha acontecido isso aqui, assim, né, na região aqui do pescoço. Caramba! E o mais surpreendente eram os órgãos genitais, que foram cirurgicamente retirados, assim como é pesado, hein? O seu ânus, que estava com uma impressionante abertura, alargado até o cólon e com os órgãos revirados, visíveis pelo buraco do reto. Sabe o que me lembrou esse caso, Jonas? Eu escolho Deus, sério, Walter, esse rapaz... Esse pesado, hein? Esse tá pesado, hein? Que horrível, cara. Sabe o que me lembrou esse caso? O caso do Joaquim Sebastião Gonçalves, aqui do Brasil, da represa Billings. Feito pelo pessoal lá do Ufologia de Quintal. Exatamente. Foi um baita de um episódio. O pessoal ficou, na época, né, também desconfiado de ratos, roedores, né, de animais ali, que eles buscam, né, as partes moles do corpo primeiro, né, para comer, né? Então, os olhos, pescoço,
órgãos genitais, são partes mais moles para esses animais menores, né, se alimentar, né? E foi levado, o garoto Lovett foi levado para autópsia, né? E concluiu-se que boa parte do seu sangue foi drenado mecanicamente, né? Porque se ele tivesse sido drenado por uma lesão hemorrágica, seria possível identificar uma falência vascular, coisa que não foi registrado, né? E até mesmo as aves predadoras que estavam em volta do Lovett, se alimentando ali dos restos mortais deles, estavam mortas em volta do seu corpo. Terrível, hein? Que situação. Rapaz, só imagina o companheiro dele. Pode ser que os animais ali se intoxicaram também ali comendo partes ali do corpo, né? Rapaz, então, nossa. Esse caso é pesado. Esse caso é pesado. Para quem acha que só são seres bonzinhos que habitam o nosso cosmos, tá, pessoal? Da mesma maneira que existem os malvados, existem os bons. Existem casos bons naqueles que nos ajudam com uma leve refeição, né? Lá com uma panquequinha, que esse caso é demais. Uma garrafinha d'água. Uma embaúra para cá, uma garrafinha de água para lá. Uma frase de efeito como, em Deus nós todos somos irmãos. Mas, gente, também tem as coisas ruins, tem os caminhão, tem os filhos do mochila de criança, tem essas coisas horríveis aí. Tá entendendo? E cuidado com o que vocês querem fazer contato, viu, pessoal? No caso do nosso amigo Jonathan aqui, ó, estamos falando de 1956. Bem agitado, né? Exatamente. Bem agitado, 1956, né? Nós tivemos um caso aí de 53, o outro lá de 56 também, né? E quantos outros casos tiveram, né? Na época de 50 até 70 ali. E quantos ainda tem que a gente nem sabe, né? Sabe o que isso me lembra? Aquele caso daquele senhor no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, né? Que ele tem os olhos arrancados, né? Que ele tem os olhos removidos. Sei. Tá entendendo? O cara tem um pessoal falando que ele caiu no arame farpado e... Ele ficou cego, né? Então, queimou, né? Queimou. E antes as últimas coisas que ele viu foi o quê? Um Fusca, né? Ele fala que era um Fusca, que era um carro. E mergulhadores, né? Isso, e mergulhadores, com uma roupa estranha. Então, esses escafandros, né, que eles falam, né? Isso. Cara, eu quero... Vamos terminar de esse caso, porque eu tô curioso para saber o que aconteceu ainda mais, viu? Porque, olha... Bom, toda a investigação resultou num projeto aqui, num documento, né, de mais de 600 páginas, né, chamado Project Grudge Report 30, né, 13, né, o 13º projeto Grudge Report, né. E ele documentou toda esse resumo que eu fiz aqui, né, e trouxe um caso como inconclusivo e secreto, né, para a época, né. Hoje, não sei se os Estados Unidos têm uma liberdade aí de transparência de documentos, creio que sim, né, talvez até bem melhor do que o Brasil, né, mas na época ficou inconclusivo e secreto. E aí, Jonas, o que você achou do episódio de hoje? Você acredita, não acredita, tá em cima do muro? Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho
eu não desisto. A música que abriu essa parte do quadro já define tudo, né? Rapaz do céu. Cara, eu tô assustado, sério, assim, porque eu não sou daqueles que acreditam fielmente que todos são bons. Acredito sim que, da mesma forma que existem seres humanos ruins, existem seres humanos bons. Assim como existem seres ruins, existem seres bons, né? Na casa de meu pai existem várias moradas, né? Como dizia já o meu parceiro lá, meu truta lá, o grande tio GG. Mas assim, vou ser sincero com Complicado, você. hein? Demais, cara, um tipo de mutilação que, assim como a gente vê outros casos, né, de mutilação e tudo mais, eu espero que as pessoas não se sintam ofendidas por trazer um caso desse, mas é uma realidade que tem que ser mostrada. Existem casos que muitas pessoas desconhecem porque simplesmente as pessoas não contam, porque preferem mostrar somente o lado bom da coisa. Você ser bom é devido àquilo que você faz, aquilo que você planta, aquilo que você vai colher. Entendeu? Eu não sei sobre esses seres, eu não posso dizer muito porque, né, não tem uma coisa concreta sobre eles, mas vamos pelo relato do companheiro do Jonathan, né? Infelizmente o Jonathan veio ao óbito. Eu queria que a história terminasse com ele voltando e contando um relato, mas não. O relato é contado através do corpo que é encontrado. Nas situações... O resto do corpo, né? O resto do corpo. E mais uma vez, isso daí entra em tese, todas aquelas teorias, né, sobre o ser assim, ser assado, eles vierem de cavernas, esses seres reptilianos serem negativos. Aí eu digo, a minha teoria, não vou dizer, vou deixar para dizer no final, olha, como é o caso do exército, né? Como é um caso do exército lá, americano e tudo mais, eu fico como verídico esse caso, viu? Às vezes é tão secreto que não solta para não botar medo nas pessoas. É porque eu falo, se você fosse um ser que pudesse fazer uma base ou alguma coisa assim no planeta, que você não quisesse ser incomodado, onde você iria? Nos lugares mais isolados do mundo, não é verdade? Sim, os lugares mais isolados do mundo. Ninguém vai te incomodar uma região de teste balístico seria ideal, né? Exatamente. Barulho os testes estão sendo feitos ali, é que eu falo, são N possibilidades, eles podem às vezes até vivendo numa realidade paralela da nossa. Mas, infelizmente, né, eu fiquei meio chateado aqui, porque eu fiquei imaginando toda uma cena, construir uma imagem do caso, e me deparo com a morte. Sabe o que eu vi na hora que você contou essa parte? Eu vi, sabe, vindo de longe, assim, como se fosse um helicóptero, assim, vindo de longe, e observando o corpo caído no chão, assim, com várias aves mortas em volta, o resto de roupa, tudo, assim, muito sangue, ou sem sangue, no caso, né? Sem sangue. E há teorias também que esses seres, eles usam muito esse tipo de tecnologia, né, para fazer essas macabrices dele, né? E eu bato aqui como... Eu acredito nesse caso, eu acredito. Sabe o que me lembrou? Outro caso que me lembrou também, né? O caso do Chico Xavier, né? Quando ele estava no carro e apareceu um ser, né? Que como é que chamava o mentor dele? O Emmanuel, né? Emmanuel. Isso. O Emmanuel. Ele dizia que o ser que apareceu ali próximo do carro do Chico Xavier não era um ser de luz, era um ser que fazia experiências, né? Era um ser que não respeitava as outras raças, né? Que era bom eles entrarem em oração. Me lembrou um pouco esse caso aí, né? Um ser que vem aqui para usurpar aí a sua vida e trazer uma tragédia, né? É um bando de ser pau no que vem aqui fazer zona no quintal dos outros. Aí depois vem outros seres com mais possibilidade e desce um sarrafo nesses vermes reptilianos, filha da Aí fica todo mundo, mas tem que proteger uma espécie. Tem que pôr o pi aí, hein? Coloca o pi eu aí. vou colocar o pi, fica tranquilo. Mas acho que eu não vou colocar não, que eu tô puto. Tem gente que quer ser levado embora e não volta depois. Exatamente.
Então, corroborando o caso, né, do Chico Xavier, com este caso, né, que não existem só seres de luz, não existem apenas seres que vêm aqui tomar uma aguinha, vêm aqui comer um bolinho, né, tomar um cafezinho, ou até algo a mais, né, a quem diga é a dona Cabalá. Eu acredito nesse caso, porque foi documentado por uma força aérea, né, foi documentado pelo Exército dos Estados Unidos, né? E muitas pessoas envolvidas no caso, né? Então, eu sou believer nesse caso também. Estamos num acordo hoje, Jonas. A gente se entende, né? É o que eu falo, cara. Depois de uma crise dessa aí que o nosso amigo, o amigo do Jonathan teve, imagina você saber que seu amigo tudo fodido ali, tudo arrebentado. Você lembra da história lá do Travis Walton, né? Quando os amigos voltam para a cidade e você não sabe o que aconteceu com o seu amigo. Agora você imagina quantos casos desse não tem pelo mundo, que a gente nunca ficou sabendo. Travis Walton tá com uma polêmica aí, né? Eu não sei exatamente como é que tá a polêmica do Travis Walton aí, mas a história do Travis Walton aí caiu numa polêmica que, sinceramente, eu tô achando que é mentira, né? A história do Travis? Você ficou sabendo da polêmica do Travis, ô Jonas? Sei não. Os caras vão falar. Os caras querem descredibilizar tudo. Eu acho que a história do Travis é verdadeira, sim, sabe? Apareceu esse Rogers aí, né? Dizendo que supostamente ele passou pelo teste do polígrafo, né? Dizendo que no polígrafo ele sempre usou frases duvidosas, né? Como supostamente ou possivelmente, né? E assim ele conseguiu, né? Passar pelo teste do polígrafo. E ele afirma que Travis a história nunca existiu, que Travis é um mentiroso, né? E essa é a polêmica aí que está envolvendo o nosso querido Fogo no Céu. Será que é porque ele não ganhou dinheiro com isso? E que o Travis ganha até hoje, né? Tá entendendo? É complicado, né? Tô esperando a volta do Travis aqui no Brasil, né? Por conta da pandemia. Por conta da pandemia, foi adiada a vinda do Travis para o Brasil. Era para ser em outubro de 2021, no congresso da revista UFO, né? Sim. Quero tirar uma foto com ele e comprar o pôster autografado. O dia que eu conseguir isso, aí vai ser Game Over, Ufologia e Ideias. Eu tô com inveja já, cara. Foda morar no Paraná, né? Mas difícil, né? De vez em quando tem congresso da revista UFO aí em Foz do Iguaçu, cara. Olha, eu já sei até que convidar para ir para lá. A minha querida Valquíria, nossa ouvinte Valquíria. Sabe, um beijo pra Valquíria. Manda um abraço aí, Jonas. Manda um abraço pros queridos ouvintes aí que estão ouvindo até agora. Verdade, a todos os nossos amigos que estão desde o início lá. Nosso amigo, o Harry, que tem que ouvir, né? Porque é nosso brother, né? O Edu Punga, que vai escutar também, que eu sei que vai escutar. Grupo Chapéu Voador. Chapéu Voador. Sigam o nosso grupo no Instagram, Chapéu Voador. Exatamente, pessoal. Lá, olha, esperem coisas boas ali. É um grupo unido para trazer mais conteúdo na podosfera, que às vezes aparenta estar tão desgarrada. Mas assim, já tem até uma pessoa para ir, né? Lá, a Valquíria, se ela falar assim, Jonas, vamos fazer umas vigílias aí, demorou. Leva esse chapéu de alumínio, leva o meu cantil de alumínio, tá entendendo? E bora que bora. E ela não pode falar não, viu? Ela se vira nos horários dela, eu me viro nos horários nossos e nos meus horários e vamos que vamos. O que falta para mim é companhia. Nosso amigo Ozzy também, a gente aproveita e arrasta o Ozzy também. Um beijo no coração do Ozzy, nosso amigo aí do Ufologia de Quintal. Saudade de poder participar dos chats, até pedir desculpa pro pessoal, tá, pessoal? Lá para quem acompanha o Cabana do Mistério, fazendo uma colocação aqui que eu não tive a oportunidade ainda. Eu estive adoentado,
tá? Só para avisar para vocês, deixar bem claro aqui. Eu estive adoentado, eu estava com Covid, né? Eu estava com um vírus aí. Eu não tenho medo de falar ele, não. Graças a Deus, tudo certo. Eu estava bem desanimado com muitas coisas aí, ainda tô com uma dor infernal no maxilar, não sei o que aconteceu. Ó, Edu, não vem se tá ouvindo essa parte aqui, Edu Punga, olha, não vem com essa piadinha escuta que você tem não, viu, de falar que eu acordei com uma dor no maxilar, eu tenho sonhos estranhos de visitas de dormitório, então, ó, vamos parar por aí, tá bom? Por favor. Tá me causando prejuízo com a patroa. Tá entendendo? Mas assim, queria dizer aqui para todos vocês, né, desculpa um pouco a ausência, um pouco a demora de episódios lá e aqui também, né, mas é tudo feito de coração. E um grande beijo e abraço bem fofinho e aconchegante para nossos amigos, né, todos que escutam, que acreditam no nosso projeto, aqueles que estão com a gente desde o início, sabe, às vezes eu esqueço o nome de todas as pessoas que seguem, mas eles sabem que se falar, vamos conversar ali, chama para conversar, tô ali com todo mundo, quem quiser conversar, bater um papo, e a gente sabe quem é verdadeiro e quem tá atrás das pessoas só por números. Quero mandar um abraço pro Carlos Eduardo Valente, do podcast Livros, Contos e Poemas. Ele foi um dos ganhadores dos nossos clássicos livros aqui de ufologia. Depois de 50 dias, o Correio resolveu entregar o livro lá na ilha de Florianópolis, lá para o meu amigo Carlos Eduardo Valente. O próximo livro foi do Rafael Oliveira, que será postado essa semana. Quero mandar também um abraço para os últimos apoiadores aqui do podcast Ufologia e Ideias: Sidney Sá, Alex Bartalotti, Fábio Zimmer, Saulo Paspro, Carlos Gazola, o Marcião, Márcio do podcast Estrada Sobrenatural, nosso querido Jeff do Portal Vigília, meu amigo Breno Koski, Fernando Oliveira e o mais antigo apoiador desse podcast, o Celésio Júnior. Beleza, pessoal? Sem vocês, isto não seria possível. Pois, muito bem. Para você que escutou o podcast Ufologia e Ideias até aqui, um forte abraço, uma excelente semana. Que as bênçãos do Criador venha para nós. E você, Jonas? Eu tenho que falar minha teoria antes de dar tchau. É o seguinte. Esqueci a teoria. Não, fica tranquilo. Tudo faz parte do plano. Tudo pelos números. Na verdade, gente, é o seguinte. Eu tenho uma teoria, as maluquices minhas, assim, que não seja tão maluquice. Vamos dizer que lá atrás, alguns seres, quando... Tá, gente, não vem ser chato, não, pelo amor de Deus, falar sobre... deixa minhas teorias malucas sendo minhas teorias malucas, tá? Por favor, então respeitem, tá bom? Antes de mais nada. Imaginem que é um chapéu filme de alumínio. Imaginem que é um filme de ficção científica. O meteoro cai na Terra, rebenta com tudo, adorei os efeitos especiais. E alguns seres, alguns répteis, eles acabam sobrevivendo a essa explosão. Dentro de cavernas, pequenos répteis acabam sobrevivendo dentro de cavernas e, sei lá, dutos de galerias de buracos no subsolo. Eles sabem que não pode sair porque não dá para respirar, então eles conseguem sobreviver dentro desses buracos. Eles vão evoluindo de alguma forma ou outra. É um curto espaço de tempo. Seriam répteis ou seriam seres humanos? Vamos chegar lá, pequeno gafanhoto. Vamos chegar lá. Aí o que acontece? Esses seres eles acabam evoluindo de uma certa forma. Algumas espécies de dinossauros, segundo algumas pesquisas, alguns estudiosos da área, dizem que eram bem mais inteligentes que outras. Os Velociraptors mesmo. Os Velociraptors não eram daquele tamanho que você vê nos filmes, sabe? Que você se caga só de ver aquele bichão, o lagartão lá atrás de você. Não, eles eram pequenos. Eles eram um pouquinho maiores, se eu não me engano, do que um Compsognathus, que é uma espécie bem pequenininha também. E o que acontece?
Imagina que esses seres, esses répteis, eles acabam evoluindo de uma forma. Não me pergunte como, eu não sou professor de biologia, tá entendendo? Mas é só uma teoria, essa parte eu não desenvolvi ainda, gente. Por favor, me respeitem. Meu cérebro não processou ainda. Você não conseguiu viajar nela inteira? Ainda não renderizou totalmente o. Mas assim, imagina que esses seres cavernas, eles acabam sobrevivendo. E naquelas regiões, eles acabam, depois que a Terra ela acaba saindo daquele momento, daquele cataclisma, né, daquela desgraceira toda ali, sobrevivendo de restos aqui, outras coisas ali, e vai comendo, e vai desenvolvendo alguma coisinha, outra ali, poucas, mas existentes ainda, né. E essas espécies acabam meio que estabelecendo em pontos cruciais da Terra, em montanhas, em vales. Talvez por isso que esses seres, às vezes, essas lendas desses homens lagartos, espécies de coisas lagartas aí, esses humanoides, entendeu? Então, como não tinha muito para onde evoluir, a necessidade fez eles acabar evoluindo um pouco, pode ser que seja isso. E por isso que eles são tão hostis e agressivos, né? Porque tem uma mente de réptil ainda. Então eles saem quando dá, talvez alguns conseguiram desenvolver, ou outras espécies acabaram pegando, descobriram, né, vamos dizer, uma espécie humana aí, descobriu de onde esses seres vêm e conseguem capturar, sei lá, ou ir atrás. Porque tem mistérios que a gente nunca vai saber, tem coisas que o exército sabe que a gente jamais vai saber. Tá entendendo? Varginha que o diga. Tá me entendendo? Tem gente que fala que realmente caiu, tem gente que fala que não caiu uma nave, tem gente que fala que esses seres talvez não sejam nem de de um espaço, de outra dimensão. Talvez sejam até dentro da Terra, quem sabe, né? Há possibilidades. Mas, assim, a minha teoria que eu tenho, assim, que eu não tô dizendo que eu acredito nela, é uma teoria que eu tenho, que talvez esses seres sejam tão agressivos, tão violentos, que talvez eles possam trabalhar em conjunto com outras espécies. Às vezes pode ter sido até um ser humano ali, fazendo um teste com 2 soldados, que só pega coisa, só faz o trabalho de lixeiro ali do exército. Infelizmente, pode ser isso. Do exército, você pode esperar tudo. Muitas vezes você pode esperar tudo de alguns governos, entendeu? Pô, vou pegar 2 rapazola ali, que tá ali de bobeira, vou fazer uns experimentos malucos com eles aqui e botar a culpa no ZT aí. Aí deixa o pau torar. Tá entendendo? É possível, mas eu fico com a minha teoria maluca de que alguns seres evoluíram lá atrás e foi entrando nessas cavernas. Os povos antigos acabaram descobrindo porque as culturas falam dessas civilizações que estão ali dentro, ali, que estão nas cavernas ali, que sequestra criança, sequestra pessoas, né, acabaram virando lendas, e quem sabe não pode ser até alguma espécie aí que desenvolveu uma capacidade cerebral maior e vive nas profundezas da nossa querida Mãe Terra, né? Nossa Mãe Gaia, né? Seres intraterrenos. Não necessariamente intraterrenos, eu digo assim, que só vivem nessas tubulações, nesses canais, nessas cavernas, né? Porque essas galerias, né? Aí entraria outras teorias aí sobre seres intraterrenos, mas aí a gente ia ter que pensar de outro jeito aí, chamar uma galerinha aí que é complicado. Eu não sou tão doido assim. Eu não sou maluco. Mas é isso aí. Pessoal, um forte abraço. Uma ótima semana para todos. Espero que tenham gostado desse caso. Eu acho que vocês não gostaram desse caso, não, porque é pesado pra cacete. Mas esse é feio. É feio, mas temos que trazer esses casos para vocês também, porque nem tudo é mar de rosas. A vida não é só beijo e abraços. Às vezes tem que tomar cuidado mesmo e receios. E faça uma oração antes de dormir, se você tiver o costume. Mesmo se você não tiver, pense em energias positivas aí. Mas não se põe no caso, igual o tonto do Jonas quis colocar aqui, que queria ser levado igual o rapaz. Pelo amor de Deus. Né? Pensei que ia rolar alguma coisa mágica, entendeu? Mas achou que havia um cafezinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Que Ele possa abençoar a vida de vocês aí. Pensamentos positivos, energias positivas, vibrações positivas. E tudo vai se encaixar. Forte abraço.